Boa tarde, tudo bem? Então, meus amigos, às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu não estou agregado a nenhuma casa espírita, nem espiritualista. Eu sou um voluntário que eu estudo espiritualismo, a ciência do espiritismo, mediunidade, muitas coisas outras que relacionam-se à mediunidade, a psicanálise espiritual. Então, algumas coisas eu posso comentar com vocês, falar devido a estudos, entendimento e ajuda dos próprios mentores, né? Eu faço parte de um grupo onde eu atuo como faço diálogo, né, do que é mediunidade, como ser um médium correto, um médium que realmente sabe o que faz, por que faz, não enganar ninguém, não se enganar, principalmente, né? Que o primeiro que o médium começa a enganar é ele mesmo, né? Ele já veio de uma reencarnação tendenciosa, não é verdade? E vocês me perguntam, né? Por que as pessoas passam por as coisas difíceis, os sofrimentos? E tem uma frase que diz: primeiramente vem a semeadura e depois a colheita. Então, aquele que semeia e o que semeia, ele vai colher. É a natureza, é a lei no mundo dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados, né? Então, quem produzir, da mesma forma que produzir, vai recolher, né? Então, as pessoas, elas estão produzindo emoções há muitos séculos, né? E deixaram de, além de produzir, reproduzir ou sentir o sentimento. Então, os espíritos que reencarnam são provenientes, né? Nós somos provenientes de fraquezas, de ódios, a viciação que produz as sombras em nós, na nossa mente. Não existe culpado. Nem nós somos culpados. Porque às vezes a ignorância nos leva a fatores de consciência e da subjetividade, né? O que é consciência, o que é o subjetivo de uma consciência. E nós somos, por natureza, medrosos, porque o medo provém das sombras e elas produzem esses efeitos em nós. Então nós ficamos com medos de tudo, com medos da realidade, da verdade nossa, e produzimos e reproduzimos atos sombrios em nós. Crianças. Hoje, como todo mundo diz, muitas crianças, índigos, cristais e etc, estão aí, são espíritos que são inteligentes, evoluídos. Sim, inteligentes, evoluídos e atuando aqui no planeta Terra, como você e eu também somos. Mas existe um detalhe que nós colocamos uma entrave em nossa mente. Deixamos de ser essas crianças inteligentes, prodigiosas. Somos crianças mais materiais. As crianças de hoje são mais imateriais. Elas se dão bem com tudo aquilo que é cibernético, que é da internet, que é tudo que é tecnológico, que não é trabalhado com as mãos, mas sim com o olhar e com o cérebro que atua nessa energia, nessa corrente. Então, nós viemos para desenvolver o mundo em que eles estão hoje. E eles estão aqui para desenvolver o mundo que nós regressaremos amanhã. Que é um fator, né? Então, desde o dia em que a mente humana teve a razão, Deus deu a ideia ao homem dos princípios religiosos, criou as religiões,
sugerindo nas religiões regras de bem viver, de postura, de compostura. Então nós temos que entender que os homens, obtendo a razão, né, por muitos pensadores, muitos filósofos influenciarem de uma forma também que era como eles viam, como eles queriam que na verdade fosse no seu tempo, na sua época. Entravou muito o ser, criou muitas dissidências, né? Desde o tempo de Alexandria, 321 depois de Cristo, nós tivemos muitas confusões e conturbações nas religiões. E isso mentalmente prejudica muito mais o ser. E as crianças de hoje, elas que já viveram lá atrás e estão regressando com uma bagagem melhor de evolução, de progresso, porque não existe evolução sem o progresso experiencial, existencial. Nós temos que entender que as crianças de hoje, nós temos que nos comunicar com elas e procurar entender que o mundo delas é diferente do nosso. Geralmente elas não têm medo de nada, podem reparar que elas não trazem o medo dotado nelas. E aí nós, na nossa maneira de ser e de viver, começamos a embotar o medo nelas. Frear a mente delas. Não pode isso, não faça aquilo, você vê. E elas não aceitam, pode ver que elas não aceitam. Você fala que vai ter na internet, vai cortar o tablet, vai cortar o computador. Então você acaba criando uma inimizade com eles, porque geralmente essas crianças não são nossos filhos de coração, de amor. São espíritos que nós recebemos no berço da nossa casa, para que a gente possa ajudar no crescimento deles, no progresso humano, orgânico, embutindo um pouco da religião neles, mas uma religião que não seja aquela dogmática, né, que tende a puxar para um lado só, que só a sua é certa, que só Deus seu que é o verdadeiro, que eles não acreditam nisso. Eles acreditam muito mais em Jesus, pode acreditar nisso que eu estou falando para vocês. Eles vêm com uma mente mais embotada em Jesus, e se você falar com elas sobre isso, elas vão te dar atenção, elas vão querer te acompanhar. Então, você precisa entrar no mundo delas. Será que é um animalzinho? Dá um animalzinho para ela. Que ela seja o Deus desse animal. Que esse animal ajude ela nas suas necessidades e que ela direcione esse animal, porque esse animal também vem para se educar. Ele vem para um convívio, não vem para sofrer, para ser morto por você, para acabar numa churrasqueira, num forno, como muita gente faz, né? Os animais são cruelmente destratados por nós humanos até hoje. Então, nós temos que saber que as crianças de hoje, elas não vieram para ser modelo. A Barbie, a nova Miss. Os meninos não vieram para ser playboys. Então procura ficar atento para orientar eles num lugar educacional que possa tirar o máximo da inteligência que eles trouxeram. E você na sua casa também use isso a seu favor. Eles sempre vão perguntar para você o porquê das coisas. Eles nunca vão aceitar o não ou um sim sem estar claro na mente deles o porquê do sim e o porquê do não. Apresente a natureza para eles, passeie com eles, vai nos parques, saiam passear, um pé de fruta, pisem no chão com eles, na grama, faça uma brincadeira de lama com eles. Você vai ver como eles vão gostar, eles vão aceitar. Eles não são mais espíritos encarcerados e privados como nós. Porque nós trazemos uma mente das sombras.
regressamos dos umbrais. Então tudo que existia lá que nos dava medo, a gente reflete aqui na realidade humana encarnada. E tudo que nos faz correr perigo, nos faz recorrer também para o ponto de autodefesa. E ficamos aquele espírito monótono, que não sai do ponto, levantar, tomar café, trabalhar, chegar em casa, fazer janta, tomar banho, dormir, levantar, trabalhar. E a gente não expande a nossa mente. Por isso que diz que nós não aproveitamos 10% do nosso lóbulo frontal. Crianças de hoje, elas vêm preparadas para o futuro. Elas são o nosso futuro. Nós somos responsáveis por esses espíritos. Orientação educacional, religioso. E se uma criança também não aceitar Deus, Jesus, não brigue com ela. Que talvez para ela, para o grau de inteligência dela, moral dela, vai além do nosso. Que esse Deus, essas religiões que nós impomos hoje, para eles já ficou no passado. O que importa é que eles sejam bons, que eles façam o bem. E com certeza eles vão fazer o bem. Pois o plano superior jamais nega recursos necessitados de todas as ordens, valendo-se no mínimos ensejos. Auxilia a todos no patrimônio, na restauração da sua recuperação com a natureza, nos auxilia no alimento, no remédio, porque não tem espírito que fique bem passando necessidades. Não tem. Já viu aquele ditado? Não dá para tirar leite da pedra? E os mentores espirituais que nos orientam sabem muito bem que um espírito encarnado, se ele não tiver um pouco de proteção, amor, orientação, liberdade, sentir segurança e liberdade para ele ser criativo e desenvolver o que ele trouxe, é assim que ele vai se despojar dos seus fluidos grosseiros e fazer com que nós também, mesmo encarnado, vamos despojar dos fluidos grosseiros que está em nós. Nosso perispírito, nosso dupletérico, prende os fluidos grosseiros, que é transmitido para o nosso corpo físico, aparece em nosso semblante, em nossa aura, no nosso campo eletromagnético. Pensem nisso. Saber lidar com as crianças hoje é, como diz Jesus, deixe vir a mim as criancinhas, mas se você não for como uma delas, você não vai entrar no paraíso. Porque elas vêm dotadas de tudo que é bom e nós provocamos a neurose ou a psicose nesses espíritos. Isso é mais grave. Às vezes um espírito superdotado nós dizemos que ele é problemático, porque passa do nosso grau de inteligência e de como lidar com eles. Saiam passear com eles. Levem eles numa chácara, numa fazenda. Deixem eles se envolverem com a natureza. Não prenda eles em apartamento, dentro da casa, no cimento. Eles precisam ter contato com a mãe terra, a Gaia. A glândula pineal deles funciona muito melhor do que a nossa. A epífise deles produz muito mais comunicação com o plano espiritual. A sua mente é mais
aberta a situações de risco. Por isso que assusta você. Bom, então outro dia nós conversamos mais um pouco sobre isso. E eu volto num próximo vídeo falando sobre o engano de Freud. E também é onde ele prejudicou muita gente. E muitos psicanalistas que seguem ele, que não entendem ainda o espírito, a mente, espírito, para falar de consciência inconsciente e superinconsciente, do ego, do id. Até mais, pessoal.